Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Dona Esperança e Dom Aurélio. Um amor tardio. Ano 1889. Local: Santa Clara del Llano, norte de Jalisco, México. A forasteira de negro. Setembro chegara a Santa Clara del Llano como sempre chegava, com o peso do calor seco que fazia as pedras do caminho principal queimarem sob o sol inclemente. O trem apitou 2 vezes antes de parar na pequena estação, exalando vapor que se misturava ao pó dourado que dançava no ar. Dona Esperança Mendoza desceu do vagão com a elegância discreta de quem carrega luto no tecido e dignidade na postura. Aos 47 anos, tinha aquela beleza serena que só as mulheres maduras possuem. O rosto talhado pela experiência, os olhos escuros que viram demasiado e os gestos medidos de quem aprendeu que cada movimento deve ter propósito. O vestido negro de crepe abraçava-lhe a silhueta ainda esbelta, e o véu fino que cobria parcialmente seu rosto não conseguia esconder a firmeza de seu olhar. Carregava apenas uma mala de couro e uma pequena cesta de vime, como se toda a sua vida coubesse naqueles simples objetos. O cocheiro que a aguardava olhou-a de soslaio enquanto acomodava a bagagem. Guadalajara havia enviado sua filha de volta à terra dos ancestrais, mas Santa Clara del Llano receberia a forasteira com a desconfiança reservada aos que chegam de fora, trazendo ares de cidade grande e ideias que perturbam a ordem estabelecida. A casa da tia Abuela ficava ao final do caminho principal, afastada do burburinho do centro. Era uma construção sólida de adobe, com paredes grossas, que prometiam frescor no verão e abrigo no inverno. Mas o que mais chamava a atenção era o jardim abandonado, rosales retorcidos que um dia foram glória da casa, agora ressecados e cobertos de espinhos que pareciam defender algo precioso há muito perdido. Esperança caminhou lentamente entre as plantas moribundas, os dedos roçando os galhos secos. Havia beleza ainda ali, escondida sob as camadas de descuido. Seus olhos percorreram cada canto do espaço que seria seu novo lar, absorvendo a melancolia que emanava das pedras e da terra ressecada. Foi quando a voz estridente cortou o silêncio vespertino como lâmina afiada. Assim que chegou, e já está mexendo onde não deve. Dona Socorro Villanueva surgia do nada como aparição indesejada, o rosto marcado pela malevolência mal disfarçada. Era uma mulher de meia-idade, robusta, com olhos pequenos que brilhavam com curiosidade maldosa. "Sou Esperança Mendoza", respondeu a recém-chegada sem se intimidar. "Esta é minha casa agora." "Sua casa?" Socorro riu com desdém. "Veremos quanto tempo a cidade grande aguenta o que a terra oferece. Aqui não somos afeitos a novidades." O tom carregava a ameaça mal velada, mas Esperança manteve-se firme. Havia enfrentado perdas maiores que a hostilidade de uma vizinha ressentida. Despediu-se com um aceno cortês e entrou na casa, deixando Socorro falando sozinha no jardim. Dentro, a penumbra fresca abraçou-a como bálsamo. Os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas dormentes, aguardando o toque que os despertaria. Esperança removeu o véu e respirou fundo. Ali,
Naquele silêncio carregado de memórias alheias, começaria sua nova vida. Mas do lado de fora, o vento soprava entre os rosales mortos, sussurrando promessas de tempestades que ainda estavam por vir. O Senhor de Ferro. O mercado matinal fervilhava com o movimento típico dos sábados. Esperança caminhava entre as bancas, escolhendo cuidadosamente os produtos que levariam vida nova à casa silenciosa. As vendedoras a observavam com curiosidade mal disfarçada, sussurrando comentários que chegavam aos seus ouvidos como picadas de inseto. Foi quando os gritos infantis cortaram o ar como navalhas. "No, abuelo, não hicimos nada malo." Esperança voltou-se na direção da confusão e viu um homem alto, de ombros largos, curvado sobre duas crianças pequenas. Dom Aurélio Herrera tinha a aparência de quem enfrentara a vida de frente e saíra vitorioso, mas marcado pela batalha. O rosto curtido pelo sol e pelas preocupações, os cabelos grisalhos penteados para trás com rigor militar, as mãos grandes que agora apertavam com força demasiada os bracinhos das crianças. "Quantas vezes preciso dizer que não devem se afastar?" A voz grave carregava a autoridade que fazia os comerciantes ao redor baixarem os olhos. "Maria Luz, você é a mais velha." Devia cuidar de Pascoal. A menina de 9 anos tremia, lágrimas rolando pelas bochechas avermelhadas, enquanto o menino de 6 anos se encolhia atrás da irmã. Aurélio parecia não perceber o medo que inspirava, perdido na própria angústia que transformava cuidado em tirania. Esperança não pensou. Seus pés moveram-se por vontade própria, até estar ao lado do grupo. "Perdão por me intrometer", disse com voz firme, mas sem agressividade. "Mas talvez as crianças estejam apenas sendo crianças." Aurélio ergueu os olhos e Esperança viu neles a mesma surpresa que deveria estar estampada no próprio rosto. Ninguém em Santa Clara del Llano questionava Dom Aurélio Herrera. Ele era o homem mais poderoso da comarca, dono de terras que se estendiam além do horizonte, respeitado e temido em igual medida. "E a senhora é?" A pergunta saiu mais áspera que ele pretendia, mas a presença inesperada daquela mulher o tinha desestabilizado. "Esperança Mendoza", e estas duas crianças parecem aterrorizadas. O silêncio que se instalou era denso como o ar antes da tempestade. Os comerciantes pararam de trabalhar, prestando atenção à primeira pessoa que ousara desafiar o senhor da região. Maria Luz olhava para a Esperança com uma mistura de gratidão e terror, temendo que a defesa inesperada tornasse a situação ainda pior. Aurélio estudou a mulher diante de si. O vestido negro, a postura ereta, os olhos que não desviavam dos seus. Havia algo nela que o inquietava, uma força silenciosa que não se curvava diante de sua autoridade. "Estas crianças", disse ele devagar, "são minha responsabilidade. E não costumo receber conselhos sobre como criá-las. Tampouco costumo oferecê-los", respondeu Esperança. "Mas quando vejo pequenos seres sendo tratados como criminosos por agirem conforme sua natureza..." "A senhora tem filhos?" A pergunta atingiu como punhal certeiro. Esperança sentiu a ferida antiga se abrir, mas não permitiu que a dor transparecesse em seu rosto. "Tive", disse simplesmente. Algo na resposta tocou Aurélio de forma inesperada. O passado da mulher parecia carregar o mesmo peso que o seu próprio, mas era tarde demais para recuar. Sua autoridade havia sido questionada publicamente, e isso não podia passar sem resposta. Então saberá que disciplina é necessária para formar caracteres sólidos. "Sei que amor também é." As palavras ficaram suspensas no ar como esporos que buscariam terreno fértil nos dias vindouros. Aurélio segurou as crianças com menos força, mas sua expressão permaneceu dura. "Boa tarde, senhora Mendoza." Era uma despedida e uma declaração de guerra. Esperança inclinou levemente a cabeça e afastou-se, sentindo o peso de dezenas de olhares grudados em suas costas. Não sabia ainda que acabara de desafiar o homem que controlava o destino de cada pessoa naquele povoado. Mas Maria Luz e Pascoal seguiram-na com os olhos até ela desaparecer entre as bancas, guardando na memória o rosto da primeira pessoa que se interpusera entre eles e a severidade excessiva do avô que os amava, mas não sabia demonstrar. Cartas do veneno. As primeiras cartas chegaram numa terça-feira cinzenta, quando as nuvens pesadas prometiam chuva que não vinha. Esperança encontrou-as escorregadas por baixo da porta, escritas em letra trêmula, que tentava disfarçar a identidade do remetente.
Forasteira impertinente, dizia a primeira. Santa Clara del Llano não precisa de mulheres da cidade que não conhecem seu lugar. Volte para onde veio antes que se arrependa. A segunda era ainda mais cruel. Mulher sem filhos, sem marido, sem vergonha. Que busca aqui senão perturbação? O luto que carrega não esconde suas verdadeiras intenções. Esperança dobrou as cartas sem pressa e as guardou numa gaveta da cômoda antiga. Havia enfrentado perdas que doíam mais que palavras anônimas, mas sabia que a hostilidade era apenas o começo. Em povoados pequenos, a suspeita crescia como erva daninha se não fosse cortada pela raiz. Os dias seguintes trouxeram mais sinais da rejeição. Na igreja, os bancos ao seu redor permaneciam vazios. No mercado, as vendedoras serviam-na por último, com pressa de se livrar de sua presença. As crianças corriam quando ela se aproximava, assustadas por histórias que os adultos sussurravam em seus ouvidos. Mas foi numa tarde de setembro, quando as primeiras gotas anunciavam a chegada da tempestade de granizo, que a vida de Esperança se entrelaçou novamente com a de Aurélio. Ela estava no jardim tentando identificar quais rosales ainda tinham chance de salvação, quando ouviu correria e vozes infantis. Maria Luz e Pascoal apareceram correndo pela rua, encharcados e tremendo, procurando abrigo da tempestade que desabava com fúria inesperada. Aqui! Venham aqui! Esperança chamou-os para o alpendre, sem pensar duas vezes. As crianças hesitaram por um momento. As advertências do avô ecoavam em suas mentes, mas o granizo que começava a cair com violência as impeliu para a proteção que ela oferecia. Dentro da casa, Esperança envolveu-as em colchas grossas e preparou chocolate quente enquanto a tempestade fustigava as janelas. Maria Luz observava tudo com olhos arregalados, maravilhada com a gentileza que recebia. "Por que a senhora foi gentil conosco no mercado?" perguntou a menina, a voz pequena quase abafada pela colcha. "Porque toda criança merece gentileza", respondeu Esperança, servindo o chocolate em canecas de barro pintado. "O abuelo diz que precisamos ser fortes. E vocês são. Mas força não significa dureza. Podem ser fortes e ao mesmo tempo ternos." Pascoal, que havia permanecido calado, aproximou-se dela com a confiança natural das crianças muito pequenas. "A senhora não tem medo do abuelo?" Esperança sorriu, uma expressão genuína que iluminou seu rosto grave. "Não tenho medo de homens que amam, mesmo quando não sabem como demonstrar esse amor." Foi quando a porta se abriu violentamente e Aurélio entrou como tornado. Os cabelos desgrenhados pela chuva, os olhos desesperados de quem temeu o pior. "Maria Luz! Pascoal!" A voz saiu rouca de alívio e irritação misturados. As crianças se encolheram, mas Esperança se levantou com calma. "Estão seguros." A tempestade os pegou de surpresa. Aurélio olhou ao redor. As crianças aquecidas, as canecas de chocolate, a expressão serena da mulher que salvara seus netos de se molharem até os ossos. Algo se moveu em seu peito, uma sensação que não sentia há anos. "Não deviam estar aqui", disse, mas a voz saiu mais fraca que pretendia. "Deviam estar onde podem estar seguros", replicou Esperança. "E agora estão." Ele se aproximou das crianças verificando se estavam bem, seus dedos grandes acariciando delicadamente os cabelos molhados de Pascoal. Era um gesto tão terno que contradizia completamente a severidade que demonstrava publicamente. "Vamos embora", disse finalmente. "A tempestade está passando." As crianças obedeceram, mas Maria Luz voltou-se na porta. "Graças, Dona Esperança." Quando ficou sozinha, Esperança sentou-se junto à janela e observou a família se afastar na chuva que diminuía. Havia visto algo nos olhos de Aurélio naquele momento, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder, mas que ela reconhecia porque também a carregava. Eram duas almas feridas pelo destino, protegendo suas dores com muralhas que talvez pudessem um dia ser derrubadas. A epidemia e o coração desnudo outubro chegou com a epidemia. O cólera espalhou-se como fogo em pasto seco, entrando pelas casas mais humildes primeiro, mas logo ameaçando toda Santa Clara del Llano. O doutor mais próximo ficava a 2 dias de viagem, e o medo crescia a cada amanhecer que trazia novas vítimas. Esperança transformou sua casa numa enfermaria improvisada. Tinha conhecimentos de medicina que aprendera por necessidade em Guadalajara, quando cuidara do marido enfermo. Acolheu mães desesperadas com filhos febris, oferecendo soro caseiro, chás medicinais e, principalmente, a calma de quem não se deixa dominar pelo pânico.
Aurélio observava seus movimentos com crescente inquietação. Proibia publicamente que sua gente procurasse ajuda da forasteira, mas via como ela salvava vidas com suas mãos hábeis e sua serenidade. Era um conflito que o corroía por dentro. O orgulho ferido lutando contra a evidência de que aquela mulher era bênção enviada pelo céu. Foi numa madrugada fria que tudo mudou. Maria Luz acordou queimando em febre, o corpinho convulsionado por cólicas que a faziam gemer como animal ferido. Aurélio aplicou todos os remédios que conhecia, mas a menina piorava a cada hora. Ao anoitecer do segundo dia, ela delirava chamando pela mãe morta. O homem mais poderoso da comarca descobriu-se impotente diante do sofrimento da criança, que era a razão de sua existência. Sentado ao lado da cama, segurava a mãozinha febril de Maria Luz e sentia o mundo desabar ao redor. Foi Pascoal quem tomou a decisão. Com 6 anos, teve a coragem que faltava ao avô. Abuelo, vamos levar a Luz para Dona Esperança. Ela sabe curar. Aurélio olhou para o menino, depois para a menina que parecia definhar diante de seus olhos. O orgulho era luxo que não podia pagar quando a vida de Maria Luz estava em jogo. Carregou-a no colo através da madrugada fria, Pascoal correndo ao lado, rumo à casa da mulher que ele havia rejeitado. Bateu na porta como quem implora clemência. Esperança apareceu de camisola e robe, mas não hesitou ao ver a criança desfalecida nos braços do homem desesperado. "Traga-a aqui", disse, guiando-os para o quarto que havia preparado para os casos mais graves. Durante 3 dias e 3 noites, Esperança não saiu do lado de Maria Luz. Aurélio permaneceu no quarto vizinho, ouvindo os murmúrios constantes da mulher que lutava contra a morte pela vida de sua neta. Ela preparava soros, aplicava compressas frias, sussurrava orações e histórias que mantinham a criança ligada ao mundo dos vivos. Na terceira madrugada, a febre cedeu. Maria Luz abriu os olhos claros e murmurou "água", com voz fraca, mas lúcida. Esperança sorriu pelas lágrimas e correu para avisar Aurélio, que dormitava numa cadeira, exausto pela vigília. Quando ele viu a neta consciente pedindo comida, o homem de ferro desmoronou. Sentou-se na beirada da cama e chorou. Lágrimas silenciosas que haviam se acumulado durante anos de dor guardada. Esperança afastou-se discretamente, mas ele a chamou com voz quebrada. "Por que fez isso? Depois de como a tratei..." Ela voltou-se devagar, os olhos cansados, mas serenos. "Porque ela é uma criança, e toda criança merece uma chance de viver. Perdi meu filho há 4 anos, disse ele de repente, as palavras saindo como confissão que não podia mais conter. Esteban e a esposa, o tifo os levou em poucos dias. Desde então, vivo aterrorizado de perder Maria Luz e Pascoal também. Por isso os trata com tanta dureza? Para prepará-los para um mundo cruel? Para protegê-los? Mas hoje percebi que não posso protegê-los da vida. Só posso amá-los enquanto temos tempo." Esperança sentou-se na cadeira ao lado, as mãos cruzadas no colo. "Eu também perdi filhos, gêmeos. Nasceram mortos há 15 anos. O parto me deixou vazia, incapaz de ter outros." Era a primeira vez que falava sobre aquela dor com alguém. Aurélio olhou-a com nova compreensão. 2 almas marcadas pela perda, encontrando um na presença do outro o consolo que o mundo havia negado. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por devolver-me minha neta. Por me lembrar que ainda posso chorar." Quando Maria Luz se recuperou completamente, Aurélio não proibiu mais que sua gente procurasse Esperança, mas também não se desculpou publicamente por tê-la rejeitado. Ainda não era tempo para tanto. Contudo, algo havia mudado entre eles. Uma ponte invisível se estendera sobre o abismo da desconfiança, sustentada pela dor compartilhada e pela ternura que ambos guardavam no fundo dos corações machucados. A cruz negra no Jardim Novembro trouxe a primeira violência. Esperança acordou com o coração apertado, pressentindo desgraça antes mesmo de abrir os olhos. Ao sair para regar os rosales que havia começado a cuidar com carinho, deparou-se com a devastação. Todos os arbustos que mostravam sinais de recuperação estavam cortados pela raiz. As mudas novas que plantara com Esperança jaziam espalhadas pelo chão como cadáveres vegetais. Que no centro do jardim, cravada na terra como lança de guerra, uma cruz negra tosca trazia uma mensagem escrita a carvão: "Morte às bruxas que corrompem nossos filhos." Esperança ficou parada por longo tempo, contemplando a destruição.
Não era apenas vandalismo, era um aviso. Alguém em Santa Clara del Llano a odiava o suficiente para destruir o que ela amava e ameaçar sua vida. A notícia se espalhou pelo povoado como pólvora. Alguns vieram ver por curiosidade mórbida, outros por solidariedade genuína. Mas foi a chegada de Padre Celestino que trouxe as primeiras respostas. O sacerdote era homem de meia idade, cabelos brancos prematuros que emolduravam um rosto bondoso, marcado pela sabedoria. Estudara em seminário da capital e tinha a visão mais ampla que os habitantes locais. Isto é obra do demônio, disse ele, observando os destroços. Mas não do demônio que imagina Dona Esperança. É obra da inveja e do rancor humanos. Sabe quem foi, padre? Tenho suspeitas e pretendo chegar ao fundo desta questão. Padre Celestino começou sua investigação com a sutileza de confessor experiente. Conversou com cada família, observou comportamentos, fez perguntas aparentemente inocentes e logo descobriu o que procurava. As cartas anônimas tinham letra reconhecível para quem sabia observar. Dona Socorro Villanueva possuía características únicas na escrita. O mesmo tremor nas letras, os mesmos erros de ortografia que apareciam nos bilhetes ameaçadores. Mas era preciso mais que suspeitas. O padre esperou pacientemente até que Socorro cometesse o erro de escrever uma lista de compras na sua presença, após a missa de domingo. A comparação não deixava dúvidas. Na missa seguinte, Padre Celestino subiu ao púlpito com expressão grave que silenciou a congregação. Meus filhos, há entre nós quem semeia discórdia onde deveria reinar caridade. Há quem ataque no escuro aqueles que trazem luz à nossa comunidade. Há quem destrua a propriedade alheia e ameace vidas inocentes. O silêncio era denso como chumbo derretido. Todos sabiam que o padre havia descoberto algo importante. Dona Socorro Villanueva, disse ele, fixando o olhar na mulher que empalidecia na terceira fileira. Confesse seus pecados diante de Deus e desta comunidade. Socorro tentou negar, mas a voz firme do padre e os olhares acusadores que se voltaram para ela quebrantaram sua resistência. Levantou-se tremendo, o rosto contraído pela raiva que não conseguia mais esconder. Sim, fui eu, gritou a voz estridente ecoando pelas paredes da igreja. E não me arrependo. Esta mulher veio aqui para corromper nossos costumes, para seduzir nossos homens, para envenenar nossas crianças com suas ideias da cidade. E que ideias são essas? Perguntou o padre calmamente. Que mulheres podem viver sozinhas, que podem desafiar a autoridade dos homens, que podem curar doenças como se fossem doutores. Ela é uma ameaça à ordem natural das coisas. O protesto de Socorro revelava mais sobre seus próprios medos que sobre qualquer perigo real que Esperança representasse. A mulher havia passado a vida inteira aceitando limitações impostas por outros, e ver outra mulher quebrando essas barreiras despertava nela uma inveja corrosiva. Alguns na congregação murmuraram apoio às palavras de Socorro, mas outros balançaram a cabeça em desaprovação. A verdade divida o povoado pela metade. Foi então que Aurélio se levantou. Sua presença imponente fez o silêncio retornar. Dona Esperança salvou a vida de minha neta, disse com voz que carregava o peso de sua autoridade. Qualquer pessoa que ameace quem protege nossas crianças está ameaçando a mim também. Era a primeira defesa pública que ele fazia dela. Socorro olhou-o com ódio puro, percebendo que havia perdido a batalha. Saiu da igreja sem se despedir, seguida pelos murmúrios escandalizados dos fiéis. Quando Esperança soube do que acontecera na missa, ela não havia comparecido para evitar mais constrangimentos, sentiu algo que não experimentava há muito tempo, a sensação de ter alguém lutando ao seu lado. Aurélio havia se exposto publicamente para defendê-la. Era um passo que ela não esperava, mas que aqueceu seu coração como os primeiros raios de sol após longa noite de inverno. Chamas e revelação. A madrugada de dezembro trouxe o cheiro de fumaça que acordou todo o povoado. O moinho da hacienda Herrera estava em chamas, e o fogo crescia como monstro faminto, devorando anos de trabalho e suor. Esperança vestiu-se rapidamente e correu para o local do incêndio. Encontrou uma multidão desesperada, tentando formar baldes d'água numa corrente humana inútil contra a magnitude das chamas. As mulheres choravam, os homens gritavam ordens contraditórias, as crianças observavam aterrorizadas.
Onde está Dom Aurélio? Perguntou ela a um dos vaqueiros. Entrou no moinho. Disse que não podia perder toda a colheita de trigo. Está louco! Esperança olhou para o edifício envolvido em fogo e fumaça. Pelas janelas, via-se apenas um inferno laranja que parecia impossível de sobreviver. Seu coração disparou. Não pela primeira vez em sua vida, mas pela primeira vez em anos. Ela sentia medo de perder alguém que havia começado a significar algo especial. Precisamos tirá-lo de lá, gritou para a multidão, mas os homens balançaram a cabeça. Impossível entrar, Dona. As vigas estão caindo. Esperança não aceitou a derrota. Pegou um lenço, molhou-o na água dos baldes e amarrou-o ao rosto. Alguns homens tentaram detê-la, mas ela já havia entrado na fumaça densa que tornava a respiração quase impossível. Dentro do moinho, o calor era insuportável. Esperança chamou pelo nome de Aurélio, a voz abafada pelo barulho das chamas e do madeirame que estalava. Foi quando ouviu uma tosse fraca vinda do fundo do edifício. Seguiu o som como cego, segue uma voz guia. Encontrou Aurélio semi-desacordado, tentando arrastar sacos de trigo em direção à saída. Uma viga havia caído sobre sua perna, prendendo-o. "Aurélio!" gritou ela, correndo para ajudá-lo. Ele olhou-a através da fumaça com olhos que não conseguiam focar direito. "Esperança? Que faz aqui? Saia imediatamente. Não sem você." Juntos, conseguiram mover a viga o suficiente para libertá-lo. Aurélio apoiou-se nela, cocheando, enquanto ela o guiava pelos corredores que se tornavam labirintos de fogo. Esperança conhecia o caminho, apenas pela luz que vinha da entrada. Sua voz firme gritando instruções era o único fio que os ligava à salvação. "Por aqui! A saída está por aqui!" Quando emergiram do inferno, a multidão explodiu em gritos de alívio. Várias mãos os ampararam, levando-os para longe das chamas. Aurélio foi deitado no chão, tossindo violentamente, enquanto Esperança caía de joelhos ao lado, também lutando para respirar. O moinho desabou poucos minutos depois, levantando uma nuvem de fagulhas que dançavam no céu da madrugada como estrelas macabras. Quando Aurélio recuperou a consciência plena, a primeira coisa que viu foi o rosto de Esperança inclinado sobre o seu, os olhos escuros brilhando de preocupação. "Por que fez isso?" perguntou ele, a voz rouca pela fumaça. "Podia ter morrido." "Você também," respondeu ela simplesmente. Ao redor deles, o povoado inteiro observava a cena. Pela primeira vez, viram Dom Aurélio Herrera vulnerável, salvo pela coragem de uma mulher que muitos ainda consideravam intrusa. E viram também que Dona Esperança não era a ameaça que imaginavam, mas alguém capaz de arriscar a própria vida para salvar um vizinho. "Obrigado," disse Aurélio, suas mãos grandes segurando as dela. "Obrigado por me trazer de volta." Namoicunis. Continuação. Dona Esperança e Dom Aurélio. Um amor tardio. Naquele momento, segurando as mãos calejadas de Aurélio entre as suas, Esperança sentiu algo despertar em seu peito, uma sensação que julgara morta para sempre. Era como se os rosales de seu jardim destruído começassem a brotar novamente, alimentados não pela água, mas pela esperança de que dois corações feridos pudessem se curar mutuamente. O incêndio havia revelado mais que a coragem de ambos. Havia desnudado a verdade que vinham evitando. Não eram mais estranhos, unidos apenas pela adversidade, mas duas almas que se reconheciam na dor e na resistência. O Banco de Cedro, janeiro de 1890, trouxe mudanças sutis que apenas os olhos mais atentos conseguiam perceber. Aurélio passou a caminhar pela rua principal com frequência que não tinha antes, sempre encontrando uma desculpa para passar diante da casa de Esperança. Ela, por sua vez, permanecia no jardim por mais tempo que o necessário, cuidando dos poucos brotos que haviam sobrevivido à destruição. Foi numa tarde dourada de fevereiro que ele apareceu na porta dela carregando madeira de cedro e ferramentas. "Vim construir um banco", disse sem preâmbulos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Um banco?" Esperança limpou as mãos no avental, observando-o com curiosidade. "Para que se sente sob o mesquite, quando o sol estiver forte demais para trabalhar no jardim?" A árvore antiga estendia seus galhos sobre um canto do terreno, oferecendo sombra generosa. Era o local perfeito para descansar e contemplar o trabalho de reconstrução que ela vinha fazendo com paciência beneditina. Durante toda a tarde, Esperança observou Aurélio trabalhar.
Suas mãos grandes manejavam as ferramentas com precisão de artesão, cada movimento medido e eficiente. Vez ou outra ele parava para enxugar o suor da testa, e ela aproveitava para lhe oferecer água fresca. "Por que cedro?" perguntou ela quando ele aparelhou uma das tábuas. "Resiste às tempestades e fica mais bonito com o tempo." A resposta carregava simbolismo que nenhum dos dois quis explicitar, mas ambos compreenderam. Maria Luz e Pascoal chegaram no final da tarde, trazendo mudas de rosales que haviam pedido a um comerciante de Guadalajara. "Para você, Dona Esperança", disse a menina, oferecendo os pequenos vasos com cerimônia solene. O abuelo disse que precisava plantar flores novas. Pascoal, sempre mais direto, correu para abraçar as pernas de Esperança. "Vai morar sempre aqui conosco?" A pergunta inocente fez o silêncio descer sobre o jardim como véu de noiva. Aurélio parou de martelar e olhou para a Esperança, aguardando uma resposta que ele mesmo não sabia se queria ouvir. "Vou morar aqui enquanto for bem-vinda", disse ela, acariciando os cabelos do menino. "Será sempre bem-vinda", disse Aurélio, a voz mais baixa que o habitual. "Sempre." Juntos plantaram os novos rosales, enquanto o banco de cedro secava ao sol. As crianças regaram cada muda com água e risadas, transformando o trabalho em brincadeira. Esperança sentia o coração aquecer vendo aquela cena. Uma família que não era sua por sangue, mas que começava a ser por escolha. Quando o banco ficou pronto, Aurélio convidou-a para testá-lo. Sentaram-se lado a lado sob o mesquite, observando o jardim que renascia das cinzas da destruição. A proximidade era nova para ambos. Podiam sentir o calor que emanava um do outro, ouvir a respiração tranquila, compartilhar o silêncio que dizia mais que muitas palavras. "Obrigada", disse Esperança finalmente, "pelo banco, pelos rosales, por defender-me na igreja. Obrigado por salvar minha vida e por devolver-me a humanidade que pensei ter perdido." Permaneceram ali até as estrelas aparecerem, conversando sobre pequenas coisas que revelavam grandes verdades. Aurélio falou sobre os sonhos que tinha para as crianças, sobre como queria que crescessem fortes, mas gentis. Esperança compartilhou memórias de Guadalajara, dos livros que lia, dos bordados que fazia. Era o começo de uma intimidade que se construiria devagar, como os rosales que precisavam de tempo para criar raízes profundas. A declaração, sob o mesquite. Os meses que se seguiram trouxeram uma rotina doce que aquecia os corações de todos os envolvidos. Aurélio visitava a Esperança todas as tardes, sempre com a desculpa de verificar como as plantas estavam crescendo. Ela preparava café e biscoitos, e conversavam sentados no banco de cedro, enquanto Maria Luz e Pascoal brincavam no jardim. As pessoas do povoado começaram a murmurar sobre aquela amizade que parecia evoluir para algo mais profundo. Alguns aprovavam. Viam como Aurélio estava mais gentil, como sorria com frequência, como tratava as crianças com ternura renovada. Outros desaprovavam. Consideravam inadequado que um homem da posição dele se envolvesse com uma forasteira sem família local. Mas Esperança e Aurélio pareciam alheios aos comentários. Descobriam um no outro a companhia que suas almas solitárias ansiavam há anos. Ele admirava a força silenciosa dela, a cultura que possuía, a forma como transformava qualquer ambiente em lar acolhedor. Ela respeitava a dignidade dele, a dedicação aos netos, o coração generoso escondido sob a aparência severa. Foi numa tarde de maio, quando os rosales exibiam as primeiras flores da temporada, que Aurélio tomou a decisão que mudaria ambas as vidas. Esperança estava regando as plantas quando ele chegou mais cedo que o habitual, trazendo Maria Luz e Pascoal pela mão. As crianças pareciam excitadas, como se soubessem de um segredo importante. "Esperança", disse ele, a voz carregada de uma seriedade diferente. "Preciso falar com você." Ela largou o regador e aproximou-se, o coração acelerando sem razão aparente. "Estes meses ao seu lado foram os mais felizes que tive em anos. Você trouxe paz para minha casa, alegria para meus netos e amor para meu coração, que pensava estar morto." Esperança sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Sabia o que estava por vir, mas mal podia acreditar. "Sei que não sou jovem. Sei que carrego cicatrizes e responsabilidades. Sei que você merece mais que um homem endurecido pela vida." Ele fez uma pausa, respirou fundo. "Mas se quiser me aceitar, seria honrado em tê-la como esposa."
O silêncio que se seguiu parecia eterno. Maria Luz segurou a mão de Pascoal, ambos observando com expectativa. O vento soprava suavemente entre os galhos do mesquite, carregando o perfume dos rosales que floresciam. Aurélio, disse Esperança finalmente, a voz embargada de emoção. Eu também não sou jovem. Também carrego cicatrizes. Também achava que o amor havia passado por mim para sempre. Ela estendeu as mãos e ele as tomou entre as suas. Mas se você me aceitar como sou, seria honrada em ser sua esposa. As crianças explodiram em gritos de alegria, correndo para abraçar os dois adultos que haviam transformado sua família quebrada em algo novo e completo. Aurélio beijou as mãos de Esperança com a reverência de quem toca algo sagrado. Quando? Perguntou ela, os olhos brilhando de felicidade. Quando você quiser, amanhã, se for possível. Esperança riu. Um som cristalino que há muito não se ouvia naquele jardim. Vamos dar tempo para que o povoado se acostume com a ideia. Que tal no próximo domingo, após a missa? Perfeito, disse ele, selando a promessa com outro beijo nas mãos dela. Naquela noite, Esperança permaneceu longo tempo no jardim, contemplando as estrelas através dos galhos do mesquite. Aos 47 anos, descobria que a vida ainda tinha surpresas doces reservadas, que o coração podia se curar e amar novamente, que duas solidões podiam se unir para criar uma família mais forte que a soma de suas partes. Os rosales balançavam na brisa noturna, suas flores exalando perfume que prometia primaveras infinitas. Núpcias simples, amor profundo. O domingo escolhido para o casamento amanheceu com céu limpo e vento suave que trazia promessas de felicidade. Esperança vestiu seu melhor vestido, um azul escuro que realçava seus olhos, e prendeu os cabelos num coque elegante, enfeitado com uma rosa branca que Aurélio havia cortado do jardim. A cerimônia seria simples. Apenas Padre Celestino na capela lateral da igreja, com Maria Luz e Pascoal como únicas testemunhas. Esperança havia insistido em manter tudo discreto. Não queria dar mais motivos para comentários maliciosos no povoado. Mas quando chegou à igreja, encontrou uma surpresa tocante. Maria Luz aproximou-se dela com um pequeno embrulho nas mãos. Dona Esperança, disse a menina com solenidade, que contrastava com seus 10 anos. Quero que tenha isto. Dentro do embrulho havia um rosário de contas de madeira escura, gasto pelo uso e pelo tempo. Era da minha mamá, explicou Maria Luz, e da mamá dela antes disso. O abuelo disse que agora você é nossa nova mamá, então deve ter o rosário da família. Esperança ajoelhou-se para ficar na altura da menina, as lágrimas rolando livremente pelo rosto. É a maior honra que alguém já me deu, sussurrou, abraçando Maria Luz com ternura. Cuidarei dele como cuidarei de vocês, com todo o amor do meu coração. Pascoal, não querendo ficar de fora, ofereceu um pequeno buquê de flores silvestres que havia colhido no campo. Para que não se esqueça de nós quando se casar com o abuelo, disse ele com seriedade infantil. Jamais poderia esquecer de vocês, respondeu Esperança, beijando a testa do menino. Vocês são parte do meu coração agora. A cerimônia foi breve, mas carregada de significado. Padre Celestino falou sobre segundas chances, sobre o amor que floresce na maturidade, sobre famílias que se formam não apenas por sangue, mas por escolha e dedicação. Aurélio segurou as mãos de Esperança enquanto pronunciavam os votos, seus olhos nunca deixando os dela. Quando chegou o momento do beijo que selaria a união, foi casto mas profundamente terno. Um homem e uma mulher que haviam aprendido que o amor verdadeiro se expressa mais na gentileza cotidiana que na paixão impetuosa. Após a cerimônia, voltaram para casa caminhando devagar pelo centro do povoado. Algumas pessoas os cumprimentaram com sinceridade, outras observaram de longe com curiosidade, mas Esperança e Aurélio pareciam envolvidos numa bolha de contentamento que os protegia de qualquer hostilidade. Em casa, Maria Luz e Pascoal insistiram em regar os rosales para celebrar, enquanto os recém-casados se sentavam no banco de cedro, observando as crianças que agora eram oficialmente seus filhos. Se arrepende? Perguntou Aurélio baixinho, ainda não acreditando completamente na felicidade que sentia. Apenas de não ter conhecido você há 20 anos, respondeu Esperança, apoiando a cabeça em seu ombro. Talvez não estivéssemos prontos há 20 anos. Talvez precisássemos das cicatrizes para aprender a valorizar a paz. A sabedoria das palavras de Aurélio
ecoou no coração de Esperança. Eles haviam chegado um ao outro não na ingenuidade da juventude, mas na maturidade de quem conhecia o valor das coisas simples. Companhia tranquila, ternura cotidiana, amor que se constrói dia a dia com pequenos gestos de cuidado. Naquela noite, deitados lado a lado na grande cama de madeira escura, conversaram até tarde sobre seus sonhos para a família que haviam formado. Queriam que Maria Luz estudasse, que se tornasse uma mulher independente e forte. Sonhavam em ver Pascoal crescer gentil, mas corajoso, capaz de enfrentar o mundo sem perder a bondade. E para eles mesmos, desejavam apenas mais dias como aquele, simples, serenos, repletos do amor maduro que haviam descoberto quando menos esperavam. Os anos dourados, dezembro de 1896. 7 anos haviam se passado desde aquele domingo abençoado que os unira, e a casa sob o mesquite se tornara o coração pulsante de uma família que crescera além dos laços de sangue. Maria Luz, agora com 16 anos, havia se transformado numa jovem determinada que combinava a delicadeza da feminilidade com a força de caráter que aprendera com Esperança. Casara-se no outono com um jovem agrônomo de Guadalajara, homem gentil que soube conquistar a aprovação tanto de Aurélio quanto de Esperança. O casamento havia sido celebrado no jardim, sob o mesquite que se tornara testemunha silenciosa de todos os momentos importantes da família. Pascoal, aos 13 anos, crescia alto e forte, mas mantinha a doçura que sempre o caracterizara. Queria estudar agricultura moderna na capital, sonhando em trazer técnicas novas para as terras do avô. Esperança ajudava-o com as lições todas as noites, admirada com a inteligência viva do menino que considerava filho do coração. A casa havia se expandido também para acolher 2 órfãs da última epidemia que assolara a região. Soledade, de 8 anos, e Refúgio, de 5, haviam chegado assustadas e desconfiadas, mas o amor paciente de Esperança e a proteção gentil de Aurélio as transformaram em crianças risonhas que enchiam os quartos de gargalhadas. O jardim florescera, como jamais florescera antes. Os rosales plantados ao longo dos anos criaram um mar de cores e perfumes que atraía visitantes de povoados vizinhos. Esperança tornara-se conhecida na região não apenas por suas habilidades de cura, mas também por sua sabedoria como conselheira matrimonial e partera respeitada. Dona Socorro Villanueva morrera 2 anos antes, de pneumonia, sozinha e amargurada. Esperança havia oferecido cuidados médicos mesmo depois de todas as hostilidades do passado, mas Socorro recusara até o último momento, carregando o rancor até o túmulo. Sua morte trouxe alívio para muitos no povoado, mas também serviu como lição sobre o preço da amargura. Numa tarde dourada de dezembro, Esperança e Aurélio se sentavam no banco de cedro, agora gasto pelo uso constante e suavizado pelos anos, observando Consuelo, a filhinha de Maria Luz, brincar entre os rosales. A criança de 3 anos tinha os olhos claros da mãe e a teimosia carinhosa do bisavô. Você imaginava que a vida podia ser assim? Perguntou Esperança, a cabeça apoiada no ombro de Aurélio. Imaginava que tinha acabado, respondeu ele, os dedos acariciando delicadamente os cabelos grisalhos da esposa. Achava que o que me restava era apenas cumprir obrigações até morrer. E agora? Agora sei que a vida tem muitas primaveras. E que algumas das mais belas chegam quando os cabelos já estão brancos. Soledade e Refúgio correram para eles, disputando o colo de Esperança para ouvir uma história antes do jantar. Era ritual sagrado. Todas as noites ela contava histórias antigas do México, lendas de princesas corajosas e heróis gentis que sempre terminavam com o triunfo do bem sobre o mal. Aurélio observava a cena com ternura infinita. Aos 59 anos, descobrira que um homem podia ser pai muitas vezes na vida. Primeiro de sangue, depois do coração, e que cada tipo de paternidade trazia alegrias diferentes, mas igualmente profundas. Conta a da princesa que salvou o reino com rosales mágicos. Pediu Refúgio, acomodando-se no colo de Esperança. Essa é nova, disse Aurélio, fingindo surpresa. Inventei ontem, confessou Esperança, piscando para o marido. É sobre uma princesa que chegou a um reino triste e plantou flores que devolveram a alegria para todos. E tinha um príncipe? Perguntou Soledad. Tinha. Um príncipe que havia esquecido como sorrir,
mas que aprendeu de novo quando viu as flores da princesa. As crianças riram, satisfeitas com a história que reconheciam como reflexo da realidade que viviam. Para elas, Esperança realmente era uma princesa mágica que transformara suas vidas com amor e cuidado. Quando as meninas foram dormir, Esperança e Aurélio permaneceram no jardim, respirando o perfume noturno dos rosales e contemplando as estrelas que brilhavam através dos galhos do mesquite. "Obrigada", disse ela de repente. "Por quê?" "Por me ensinar que nunca é tarde para ser feliz. Por me dar uma família quando pensei que viveria sozinha para sempre. Por plantar este banco onde construímos nossa história." Aurélio beijou sua testa com a ternura acumulada de 7 anos de casamento feliz. "Obrigado por aceitar um homem difícil e transformá-lo em alguém melhor. Por fazer desta casa um lar. Por me mostrar que o amor não acaba aos 20 anos, apenas fica mais sábio." Permaneceram ali até tarde, como faziam todas as noites, construindo memórias que seriam contadas pelos netos e bisnetos em anos futuros. 2 almas que haviam se encontrado no inverno da vida e descoberto que ainda havia muitas primaveras pela frente, tempestades e raízes profundas. O ano de 1897 trouxe desafios que testaram a solidez da família que Esperança e Aurélio haviam construído. Uma seca prolongada castigou a região, seguida por tempestades violentas que destruíram parte da colheita. As dificuldades econômicas se espalharam pelo povoado como praga, atingindo pobres e ricos sem distinção. Aurélio, agora com 60 anos, sentia o peso da idade de forma mais aguda quando precisava trabalhar longas horas tentando salvar o que restava das plantações. Esperança observava-o com preocupação crescente, notando como ele forçava o corpo além dos limites, movido pela responsabilidade de sustentar não apenas a família imediata, mas também os vaqueiros e suas famílias que dependiam da hacienda. Foi numa noite de julho, após um dia particularmente difícil, inspecionando os campos ressecados, que Aurélio desabou na cozinha, a respiração curta e o rosto pálido como papel. "Aurélio!" Esperança correu para amparar o marido, ajudando-o a se sentar numa cadeira. "Que há? Nada, é só cansaço", murmurou ele, mas as mãos tremiam de uma forma que ela nunca havia visto. Esperança preparou um chá calmante e insistiu para que ele descansasse, mas sabia que se tratava de algo mais sério que simples fadiga. O homem que sempre fora sua rocha inabalável mostrava sinais de desgaste que a assustavam. Nas semanas seguintes, ela assumiu muitas das responsabilidades administrativas da hacienda, usando os conhecimentos que havia adquirido observando Aurélio ao longo dos anos. Os vaqueiros, inicialmente céticos quanto a receber ordens de uma mulher, logo descobriram que Dona Esperança possuía não apenas a inteligência para administrar, mas também a sensibilidade para entender suas necessidades familiares. Pascoal, aos 14 anos, amadureceu rapidamente diante da situação. Passou a acompanhar Esperança nos trabalhos de campo, aprendendo não apenas sobre agricultura, mas sobre liderança e responsabilidade. O menino que um dia fora tímido e delicado, revelava agora a força de caráter que havia herdado de ambos os avós. "Você é forte como sua avó e gentil como seu avô", disse-lhe Esperança numa tarde, enquanto supervisionavam o reparo de uma cerca danificada pela tempestade. "Essa combinação fará de você um homem excepcional." Maria Luz, grávida de seu segundo filho, vinha visitá-lo sempre que possível, trazendo consuelo para alegrar os dias difíceis. A menina de 4 anos tinha o dom de fazer Aurélio sorrir, mesmo nos momentos mais sombrios, inventando brincadeiras que o forçavam a se mover e a rir. Soledade e Refúgio, agora com 9 e 6 anos respectivamente, mostravam-se surpreendentemente resilientes diante das dificuldades. Soledade ajudava Esperança com os cuidados de casa, revelando um senso prático admirável para sua idade. Refúgio, mais artística, passava horas desenhando flores e passarinhos, criando beleza em meio à adversidade. A crise trouxe também o lado mais generoso da comunidade. Famílias que antes viam Esperança com desconfiança, agora chegavam à sua porta pedindo conselhos médicos ou ajuda para resolver disputas. Ela tornara-se, sem buscar o título, a matriarca respeitada que mediava conflitos e oferecia sabedoria quando solicitada. Uma noite, quando as primeiras chuvas finalmente chegaram para quebrar a seca,
Esperança encontrou Aurélio sentado no banco de cedro, contemplando o jardim que florescia novamente sob a água abençoada. Em que pensa? Perguntou ela, sentando-se ao lado. Em como você me salvou mais uma vez, disse ele pegando sua mão. Não apenas do incêndio, mas da solidão, do desespero, da dureza que eu estava me tornando. Nós nos salvamos mutuamente, corrigiu ela. Reconstruímos algo que é maior que nós dois sozinhos. Aurélio assentiu, observando Pascoal que ajudava as irmãs menores a recolher caracóis que haviam saído com a chuva. Eles vão estar bem quando não estivermos mais aqui, disse ele, uma paz serena na voz. Vão, e nossos netos também. Plantamos raízes profundas, Aurélio. Esta família vai florescer por gerações. A tempestade que se aproximava trouxe não apenas chuva, mas também a sensação de renovação. As dificuldades haviam testado a solidez dos alicerces que construíram juntos, e eles haviam resistido. Mais que isso, haviam se fortalecido. Naquela noite, deitados na cama enquanto a chuva tamboritava no telhado, eles falaram sobre o futuro com esperança renovada. Pascoal se casaria um dia e assumiria as terras. Maria Luz criaria filhos fortes e gentis. Soledade e Refúgio encontrariam seus próprios caminhos, mas sempre levariam consigo o amor que haviam recebido naquela casa. E quando chegasse a hora de partir, Esperança e Aurélio poderiam fazê-lo em paz, sabendo que o amor havia triunfado sobre todas as adversidades. O Testamento de Flores. A primavera de 1898 trouxe mudanças sutis mas significativas para a família Herrera Mendoza. Aurélio, embora mantivesse sua dignidade e autoridade, aceitara com sabedoria crescente que o tempo exigia adaptações. Esperança assumira oficialmente a administração de várias áreas da hacienda, e sua liderança natural conquistara o respeito até dos vaqueiros mais tradicionais. Pascoal, aos 15 anos, havia se tornado um jovem de presença marcante, alto como o avô, mas com a sensibilidade da avó. Dividia seu tempo entre os estudos que Esperança supervisionava pessoalmente e o trabalho prático nos campos, onde aprendia as lições que nenhum livro poderia ensinar. Foi numa tarde dourada de abril que chegou a notícia que mudaria os rumos da família. Pascoal havia sido aceito na Escola Nacional de Agricultura, na Cidade do México. Era uma oportunidade extraordinária, mas que significaria separação dolorosa. É o que ele precisa, disse Esperança a Aurélio, enquanto observavam o menino brincar com as irmãs menores no jardim. Precisa ver o mundo além de Santa Clara del Llano. Sei que tem razão, respondeu Aurélio, a voz carregada de melancolia. Mas é difícil imaginar esta casa sem ele. Não será para sempre. Ele voltará com conhecimentos que ajudarão nossa terra a prosperar. Maria Luz, agora mãe de 2 filhos pequenos, apoiou entusiasticamente a decisão. Consuelo, aos 5 anos, e o pequeno Aurélio, de 2, enchiam a casa de alegria sempre que vinham visitar, mas ela entendia a importância de educação para as novas gerações. Soledade e Refúgio, agora com 10 e 7 anos, receberam a notícia com maturidade surpreendente. Haviam aprendido com Esperança que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios temporários em nome de benefícios maiores. Os preparativos para a partida de Pascoal se tornaram um esforço coletivo. Esperança costurou roupas novas para que ele se apresentasse com dignidade na capital. Aurélio preparou uma pequena quantia em dinheiro e uma carta de recomendação para um conhecido na cidade. As meninas prepararam um álbum com desenhos e flores secas do jardim, para que ele não se esquecesse do lar. Na última noite antes da viagem, a família se reuniu no jardim para uma ceia especial. Esperança havia preparado todos os pratos favoritos de Pascoal, e Aurélio abriu uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Quero que saibam, disse Pascoal, levantando-se com a solenidade de quem se sente homem pela primeira vez, que levarei todos vocês comigo no coração, e que voltarei para fazer esta terra prosperar como vocês merecem. Esperança sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. O menino assustado que conhecera 9 anos antes havia se transformado num jovem íntegro e determinado. A educação e o amor haviam feito seu trabalho. Estamos orgulhosos de você, disse ela, abraçando-o com ternura. E estaremos sempre aqui quando precisar de nós. Aurélio, homem de poucas palavras emocionais, simplesmente colocou a mão no ombro do neto e disse: Seja honrado.
É tudo o que um homem pode ser. Depois que Pascoal partiu na carroça que o levaria para pegar o trem, a casa ficou estranhamente silenciosa. Mas era um silêncio expectante, não vazio, como se todos soubessem que aquela separação era a semente que germinaria em frutos maravilhosos. Nas semanas que se seguiram, as cartas de Pascoal chegavam regularmente, cheias de entusiasmo pelas descobertas que fazia na capital. Descrevia aulas sobre técnicas modernas de irrigação, novos tipos de fertilizantes, métodos científicos de controle de pragas. Cada carta era lida em voz alta durante o jantar, transformando-se em evento familiar. Esperança preservava as cartas numa caixa especial, junto com outras memórias importantes da família. Sabia que um dia aqueles escritos seriam tesouros para os filhos e netos de Pascoal. Ele voltará diferente, comentou Aurélio uma noite, enquanto se sentavam no banco de cedro. Voltará melhor, corrigiu Esperança, com a mesma bondade, mas com conhecimentos que nos ajudarão a prosperar. Você acha que fizemos certo, permitindo que fosse para tão longe? Esperança olhou para os rosales que haviam plantado juntos ao longo dos anos. Algumas das plantas originais haviam morrido, mas suas mudas criaram um jardim ainda mais belo e diversificado. Os melhores jardins, disse ela suavemente, são aqueles onde cada planta tem espaço para crescer conforme sua natureza. Forçar uma rosa a permanecer pequena não a torna mais bela, apenas impede que alcance seu verdadeiro potencial. A sabedoria de suas palavras ecoou no coração de Aurélio. Eles haviam plantado não apenas flores, mas valores e sonhos, que frutificariam além dos limites de sua pequena propriedade. Naquela noite, escreveram juntos uma carta para Pascoal, cheia de notícias sobre o jardim, sobre as irmãs menores, sobre os pequenos eventos que compunham a vida cotidiana. Era uma forma de manter os laços familiares fortes apesar da distância. E no final da carta, Esperança acrescentou uma linha que resumia o sentimento de toda a família. As raízes profundas permitam Macuna. Continuação final. Dona Esperança e Dom Aurélio. Um amor tardio. E no final da carta, Esperança acrescentou uma linha que resumia o sentimento de toda a família. As raízes profundas permitem que os galhos cresçam em direção ao céu, mas sempre nos manterão unidos na terra que nos alimenta. O segredo do mesquite. 2 anos se passaram desde a partida de Pascoal, e a vida em Santa Clara del Diano havia encontrado novo ritmo. As cartas do jovem chegavam regularmente, cada uma trazendo notícias de seu progresso acadêmico excepcional e dos planos que desenvolvia para modernizar a agricultura da região quando retornasse. Era outubro de 1900, e os primeiros ventos frios anunciavam a chegada do inverno. Esperança, agora com 55 anos, mantinha a vitalidade que sempre a caracterizara, mas uma preocupação crescente habitava seu coração. Aurélio, aos 65 anos, vinha enfrentando dificuldades respiratórias que se agravavam nos dias mais frios. Numa manhã cinzenta, quando as primeiras geadas cobriam os rosales com cristais prateados, Esperança encontrou uma carta diferente entre a correspondência. O papel era mais fino, o selo oficial, e o remetente a fazia tremer. O diretor da Escola Nacional de Agricultura. Com mãos trêmulas, abriu o envelope enquanto Aurélio tomava seu café matinal. À medida que lia, seu rosto empalidecia progressivamente. Que há? Perguntou Aurélio, percebendo a alteração da esposa. Esperança ergueu os olhos, brilhantes de lágrimas e orgulho misturados. Pascoal, ele foi escolhido para uma bolsa de estudos na França, uma oportunidade única de aprender técnicas europeias de agricultura. O silêncio que se instalou era denso de emoções contraditórias. Orgulho pelo reconhecimento do talento do neto, tristeza pela perspectiva de separação ainda maior, preocupação com os custos e desafios de uma viagem tão distante. Por quanto tempo? Perguntou Aurélio, a voz cuidadosamente controlada. 2 anos, talvez 3. Aurélio se levantou devagar e caminhou até a janela que dava para o jardim. Os rosales que haviam plantado juntos se preparavam para o repouso do inverno, mas suas raízes permaneciam fortes sob a terra. É uma honra extraordinária, disse finalmente. Poucos jovens mexicanos recebem tal oportunidade, mas está tão longe, e por tanto tempo. Aurélio voltou-se para a esposa, e em seus olhos ela viu a mesma sabedoria que a havia conquistado anos antes.
Esperança, quando você chegou a Santa Clara del Llano também estava longe de casa. E olhe o que construímos juntos. Ele sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos entre as suas. Pascoal levará nossa família para além das fronteiras que jamais imaginamos. É isso que queremos para ele. Naquela tarde, escreveram juntos uma carta para Pascoal, encorajando-o a aceitar a bolsa. Foi uma das decisões mais difíceis que já haviam tomado, mas ambos sabiam que era a correta. A resposta de Pascoal chegou 3 semanas depois, transbordando gratidão e promessas de fazer a família se orgulhar. Ele partirá no final de janeiro, direto do porto de Veracruz para Le Havre. Durante as semanas que se seguiram, Esperança e Aurélio viveram um período de introspecção profunda. As conversas vespertinas no banco de cedro ganharam um tom mais filosófico, como se ambos soubessem que estavam entrando numa nova fase da vida. "Você tem medo?" perguntou Esperança numa noite particularmente fria. "De quê?" "De ficarmos velhos, de não vermos Pascoal se tornar homem, de deixarmos as meninas sem proteção." Aurélio sorriu com ternura, puxando o xale dela mais firmemente ao redor dos ombros. "Tenho medo apenas de não ter tempo suficiente para agradecer por todos os dias felizes que você me deu." Era uma confissão que revelava mais sobre seus sentimentos do que anos de declarações românticas poderiam expressar. "Então temos que aproveitar cada dia como se fosse um presente", disse ela, aninhando-se mais perto dele. "É o que temos feito desde que nos casamos." Naquela noite, quando se deitaram, Esperança permaneceu acordada por longo tempo, observando o rosto sereno do marido que dormia ao seu lado. Nas linhas marcadas pelo tempo e pelas preocupações, ela via a história de um homem que havia aprendido a amar profundamente na maturidade. No dia seguinte, acordou com uma certeza estranha no coração. Havia algo que precisava fazer, algo que garantiria que seu amor por aquela família perduraria além de sua própria existência. Começou a escrever suas memórias, não para publicação, mas para as gerações futuras da família. Queria que os bisnetos soubessem como havia sido a chegada da forasteira de negro a Santa Clara del Llano, como ela e Aurélio haviam encontrado o amor quando menos esperavam, como haviam construído uma família baseada na ternura e no respeito mútuo. Escrevia todas as manhãs, depois de Aurélio sair para inspecionar os campos. Descrevia cada detalhe do jardim, cada conversa importante, cada momento de alegria e superação. Era seu testamento emocional, sua forma de garantir que a história de amor deles não se perderia no tempo. Quando Aurélio descobriu o que ela estava fazendo, não demonstrou surpresa. "Sabia que faria isso", disse ele, lendo por cima do ombro dela algumas páginas. "Sempre foi a cronista da família. Você aprova?" "Aprovo e agradeço. Nossos descendentes merecem conhecer esta história. Merecem saber que o amor verdadeiro existe e que vale a pena esperar por ele." O eterno florescer. Dezembro de 1900 chegou com a primeira nevada que Santa Clara del Llano via em mais de uma década. Os flocos delicados transformavam o jardim num cenário de sonho, cobrindo os rosales adormecidos com um manto de pureza cristalina. Esperança e Aurélio, agora com 56 e 66 anos respectivamente, observavam o fenômeno extraordinário através da janela da sala, abraçados diante da lareira que aquecia não apenas seus corpos, mas também seus corações repletos de gratidão. Soledade e Refúgio, agora jovens de 12 e 9 anos, corriam pelo jardim nevado com a alegria infantil que ainda não haviam perdido completamente. Suas risadas chegavam até a casa como música celestial, lembrando aos avós adotivos que a vida continuava se renovando através das gerações. Maria Luz havia chegado na véspera com os 3 filhos, Consuelo, agora uma menina precoce de 7 anos, pequeno Aurélio de 4, e a bebê Esperança, de apenas 6 meses, que recebera o nome da bisavó como homenagem ao amor que havia transformado suas vidas. "Consegue acreditar no que construímos?" perguntou Esperança, acomodando a neta pequena em seus braços. Aurélio olhou ao redor da sala repleta de vida, crianças brincando, conversas animadas, o perfume dos biscoitos que Soledad aprendera a fazer seguindo as receitas da mãe adotiva. Era uma cena de completude que jamais havia imaginado possível em seus anos de viuvez solitária. "Às vezes sinto que estou sonhando", confessou ele. "Como se tudo isso fosse bom demais para ser verdade." "Não é sonho", disse Maria Luz, aproximando-se com uma carta nas mãos. "É realidade construída com amor e paciência, e hoje temos mais motivos para celebrar."
A carta era de Pascoal, escrita de Paris, onde estava absorvendo conhecimentos que revolucionariam a agricultura mexicana. Mas desta vez, a correspondência trazia uma novidade especial. Ele vai se casar, anunciou Maria Luz, os olhos brilhando de alegria. Conheceu uma jovem francesa, filha de agrônomos, que compartilha sua paixão pela terra. O casamento será na primavera, e ele pretende trazê-la para conhecer a família antes de retornarem ao México. Esperança sentiu lágrimas de felicidade rolarem por seu rosto. O menino assustado que havia protegido anos atrás encontrara não apenas conhecimento, mas também amor. A família continuaria crescendo, entrelaçando destinos e culturas numa tapeçaria cada vez mais rica. Como ela se chama? Perguntou Aurélio. Marguerite Dubois. Pascoal escreve que ela está aprendendo espanhol e que tem grande interesse em conhecer as tradições mexicanas. Naquela tarde, enquanto a neve continuava caindo suavemente, a família se reuniu no jardim para uma cerimônia especial, que Esperança havia planejado secretamente. Ao pé do mesquite, cavou um pequeno buraco e enterrou ali uma caixa de madeira contendo suas memórias escritas, algumas fotos e cartas importantes da família. "Que está fazendo, abuela?" perguntou Consuelo, curiosa. "Plantando memórias", respondeu Esperança com um sorriso, "para que as futuras gerações desta família saibam de onde vieram e quanto foram amadas." Aurélio compreendeu imediatamente o simbolismo do gesto. Como os rosales que haviam plantado juntos, aquelas memórias criariam raízes profundas, que nutririam a família por gerações vindouras. "Quando eu e seu abuelo não estivermos mais aqui", continuou Esperança, dirigindo-se a todas as crianças, "vocês saberão que nosso amor permanece vivo nesta terra, nestas plantas, nestas pedras que testemunharam nossa história." Pequeno Aurélio, com a simplicidade dos 4 anos, perguntou: "Vocês vão para onde a mamá do papai foi?" Esperança ajoelhou-se para ficar na altura do menino, segurando delicadamente suas mãozinhas frias. "Vamos para onde todas as pessoas que amaram muito vão, mas uma parte de nós ficará sempre aqui, cuidando de vocês, sussurrando conselhos no vento, florescendo nos rosales a cada primavera." Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e Maria Luz se recolheu com o bebê, Esperança e Aurélio se sentaram pela última vez naquele ano no banco de cedro, protegidos pelos galhos do mesquite que se curvavam sobre eles como bênção ancestral. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Aurélio, segurando as mãos enluvadas da esposa. "Apenas de não ter chegado a Santa Clara del Llano 10 anos antes", respondeu ela, repetindo a mesma resposta que dera no dia do casamento. "E eu me arrependo apenas de ter demorado tanto para plantar este banco onde construímos nossa felicidade." Riram juntos, o som cristalino ecoando no ar frio da noite. Eram risadas de pessoas que haviam descoberto o segredo da verdadeira felicidade. Não está nos grandes momentos dramáticos, mas na acumulação de pequenos instantes de ternura, compreensão e companhia silenciosa. "O que mais espera da vida?" perguntou Esperança. "Mais dias como este, mais noites conversando com você, ver nossos netos crescerem, conhecer a esposa francesa de Pascoal, talvez embalar mais alguns bisnetos. E você? Quero ver os rosales florescerem na próxima primavera. Quero terminar de ensinar Soledad a bordar. Quero que Refugio termine de aprender piano. Quero escrever mais cartas para Pascoal. E quero envelhecer ao seu lado, sabendo que construímos algo belo e duradouro." A neve parou de cair, e através das nuvens as primeiras estrelas começaram a aparecer. Esperança olhou para o céu e depois para o jardim coberto de branco, onde sob a terra gelada as raízes dos rosales aguardavam pacientemente a chegada da próxima primavera. "Sabe o que descobri?" disse ela suavemente. "O quê?" "Que o amor tardio é como vinho envelhecido. Tem sabor mais rico, aroma mais profundo e permanece no coração por muito mais tempo que as paixões da juventude." Aurélio beijou sua testa com a reverência de quem toca algo sagrado. "Então brindemos ao nosso vinho envelhecido", disse ele, "e a todos os anos que ainda temos para saborear juntos." Permaneceram ali até as estrelas iluminarem completamente o céu, 2 corações que haviam encontrado um no outro a completude que buscavam há décadas. Na manhã seguinte, acordariam para mais um dia de vida simples e amor profundo. E na primavera, quando os rosales voltassem a florescer,
Suas flores seriam ainda mais belas porque cresciam em solo fertilizado pela ternura, regadas pela paciência e protegidas pelo amor que não conhece estações. A história de Dona Esperança e Dom Aurélio continuaria ecoando através das gerações, uma lenda sussurrada entre os rosales de Santa Clara del Llano, lembrando a todos que nunca é tarde demais para amar, para recomeçar, para construir algo belo sobre as ruínas do que foi perdido. E quando chegasse a hora de partir, ambos partiriam em paz, sabendo que haviam amado profundamente, vivido dignamente e deixado raízes que floresceriam para sempre na terra abençoada, onde duas almas solitárias se encontraram e descobriram que a vida ainda tinha muitas primaveras para oferecer.